Ao considerar a conexão ordenada de tudo o que há no universo, precisamos entender que nada é acidental ou desnecessário na natureza. Tudo tem uma função específica. Tudo serve a um propósito específico. A vida orgânica é um vínculo indispensável na cadeia dos mundos, os quais não podem existir sem ela, assim como a vida orgânica não pode existir sem eles. A vida orgânica transmite diversos tipos de influências planetárias à Terra e serve de alimento para a Lua, ajudando-a a crescer. Mas a Terra também está em crescimento, não em tamanho, mas por estar adquirindo uma consciência maior, uma receptividade maior. As influências planetárias que eram suficientes em um estágio de sua existência acabaram tornando-se inadequadas. Quando a Terra começa a exigir influências mais finas, precisa de um aparato receptor mais sutil e sensível. A vida orgânica, portanto, precisa evoluir e adaptar-se, a fim de atender às necessidades da Terra e dos outros planetas. Isso também acontece com a Lua. Por algum tempo, ela conseguirá se satisfazer com a qualidade do sustento recebido da vida orgânica, mas chegará um momento em que essa alimentação será insuficiente e a Lua começará a passar fome. Se a vida orgânica não conseguir satisfazer as necessidades da Lua, não estará cumprindo seu papel. Logo, no intuito de servir a seu propósito, a vida orgânica precisará evoluir até o nível exigido pelas necessidades dos planetas, da Terra e da Lua. Precisamos nos lembrar de que o raio da criação, que vai do absoluto até a Lua, é como um galho de árvore que cresce. A ponta desse galho, da qual brotam novos ramos, é a Lua. Se a Lua não cresce, todo o raio da criação para de crescer, ou é forçado a encontrar outro caminho de desenvolvimento, talvez com a produção de outro galho. Como o crescimento da Lua depende da vida orgânica da Terra, o raio da criação também depende dela. Se a vida orgânica desaparecesse ou morresse, então todo o galho ou a parte que fica além da vida orgânica murcharia imediatamente. Isso também aconteceria, embora de modo mais lento, se a vida orgânica tivesse seu desenvolvimento prejudicado, se parasse de evoluir ou se, de modo geral, deixasse de cumprir seu papel. Devemos nos lembrar disso. No raio da criação, o segmento Terra-Lua tem exatamente o mesmo potencial de desenvolvimento de cada um dos galhos, mas esse crescimento não é garantido. Depende do funcionamento harmonioso e correto de sua própria estrutura orgânica. Se uma parte para de se desenvolver, então tudo para. Tudo o que pode ser dito sobre o raio da criação em geral ou sobre o segmento específico Terra-Lua é igualmente válido no que diz respeito à vida orgânica da Terra. A vida orgânica terrestre também é uma estrutura complexa, cujas partes são mutuamente interdependentes, e seu crescimento geral também só será possível se a ponta do galho crescer. Há algumas partes em evolução e outras que servem de sustento a elas. Nas partes em evolução, há células evoluindo e outras que servem para sustentá-las. E em cada célula em evolução, há partes que evoluem e outras que lhe servem de sustento. Mas sempre e em tudo é preciso lembrar que a evolução nunca é garantida. Trata-se apenas de um potencial, mas pode parar em qualquer lugar e a qualquer momento. A parte da vida orgânica que evolui é a humanidade. A humanidade também tem um componente evolutivo, embora, por enquanto, consideremos a humanidade como um todo. Se a humanidade não evolui, então a vida orgânica para de evoluir, e isso, por sua vez, fará com que o raio da criação pare de crescer. Assim que a humanidade parar de evoluir, deixará de cumprir a função para a qual foi criada, tornar-se-á inútil e poderá até ser destruída. Logo,
o fim da evolução pode significar o fim da vida humana. Não há sinais externos que indiquem o período da evolução planetária em que estamos, ou se os requisitos da Lua e da Terra estão sendo atendidos pela vida orgânica. Não temos como saber qual o estágio de evolução da humanidade, mas devemos nos lembrar de que o número de possibilidades é limitado. Entretanto, ao examinar a vida humana segundo uma perspectiva histórica, muitos concordam que a raça humana está andando em círculos. Em um século, destruímos tudo o que criamos, e no outro, qualquer que tenha sido o progresso tecnológico conquistado em tempos atuais, ele se deu à custa de muitas outras coisas que talvez fossem bem mais importantes. Falando de modo geral, temos todas as razões para acreditar que a humanidade chegou a um impasse em seu desenvolvimento, a partir do qual há um caminho reto que leva à degeneração e à queda. O impasse se dá quando o aparecimento de qualquer coisa é contrabalançado imediatamente por seu oposto. Por exemplo, quando a libertação de uma situação provoca a servidão de outra. Se nos lembrarmos da lei das oitavas, veremos que um processo continuado não pode ser redirecionado em um momento qualquer. Ele só pode ser alterado e posto em um novo caminho em determinadas encruzilhadas, que chamamos de intervalos. Entre um intervalo e outro, ele não pode ser alterado. Ao mesmo tempo, se um processo passa por um intervalo e nada acontece, se não há mudança, então, a partir desse ponto, nada mais poderá ser feito. O processo irá continuar como era, desenvolvendo-se segundo leis mecânicas. Mesmo que as pessoas prevejam que ele levará inevitavelmente à destruição, não poderão fazer nada. Mais uma vez, a possibilidade de mudança só existe nos pontos chamados intervalos. Muitas pessoas consideram que a humanidade não está evoluindo como deveria e inventam diversas teorias, as quais, em sua opinião, deveriam transformar por completo a vida humana. Uma pessoa inventa uma teoria na mesma hora, outra inventa uma teoria que a contradiz. E ambas esperam que todas acreditem nelas. Embora a vida siga seu próprio curso naturalmente, continuamos a acreditar em teorias, sempre imaginando que temos forças para realizar mudanças. Todas essas teorias, é evidente, são fantásticas, sobretudo porque ignoram o papel subordinado da humanidade e da vida orgânica no processo cósmico. Teorias intelectuais posicionam o homem no centro de tudo. Tudo existe para nós: o Sol, as estrelas, a Lua, a Terra. Essas teorias ignoram por completo a insignificância do homem, nossa trivialidade, nossa existência transiente. Elas afirmam que, se uma pessoa quiser, ela tem o poder de mudar toda a sua vida, que a condição humana pode ser mudada à vontade. A crença em todas essas teorias e no poder imaginário de realizar mudanças é que mantém a humanidade em seu estado atual. Além disso, a maioria dos ideais para o bem comum e a igualdade universal não só não poderiam jamais ser realizados, como poderiam até causar um desastre se o fossem. Na natureza, tudo tem seu propósito, inclusive condições como desigualdade social e sofrimento humano. A eliminação das desigualdades destrói a possibilidade da evolução. A abolição do sofrimento acabaria com diversas percepções pelas quais o homem existe e impediria o choque, a única coisa que pode mudar a situação. O processo de evolução da humanidade é totalmente análogo ao processo de evolução de cada indivíduo, e começa do mesmo modo. Um certo grupo de elementos vai se tornando cada vez mais consciente. Esse grupo atrai certos elementos, subordina outros e lentamente faz com que todo o organismo atenda às suas metas, em vez de apenas comer, beber e dormir. Isso é evolução, o único tipo possível. Na humanidade como um todo, bem como em cada indivíduo, tudo começa com a formação de um núcleo consciente.
Todas as forças mecânicas da vida trabalham para impedir isso, assim como os nossos próprios hábitos mecânicos e nossas fraquezas trabalham no intuito de nos impedir de nos lembrarmos de nós mesmos.